noite a todos. A graça e a alegria do Senhor seja sobre todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Pastor Rômulo acreditou quando eu falei que eu sei tudo sobre família. Aí ele pediu para eu pregar hoje de novo. Mateus 2, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, deu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra do Senhor, que ele nos abençoe pela sua graça e pela sua... Toda vez que eu leio esse texto, eu sempre penso nessa época do Natal, presépio, chegada do Papai Noel no shopping, todas essas coisas que esse sistema aproveita para ganhar dinheiro. E é incrível como esse sistema que a gente vive, ele trabalha de uma forma que faz de tudo para desviar a atenção para determinados fatos.
ele impede que as pessoas parem para pensar e refletir sobre aquilo que aconteceu. Como é que ele trabalha? Ele vai distorcendo, ele pega determinadas imagens, por exemplo, você olha a imagem de um presépio. O que é que está lá? Um jumentinho, a vaquinha, os magos, não tem nada a ver eles estarem ali, porque se você olhar o texto, os magos encontram com Jesus depois. O texto aqui fala, nenhuma casa, não é mais no estábulo. Mas eles estão ali, alguém colocou, quando o homem faz as coisas, ele faz o que quiser. Aí bota os magos, Maria, José, menino numa manjedoura, e aquele ar romântico, né? Oh, que coisa linda. E em grande incoerência disso, que às vezes está num shopping center. Mas a ideia ali não é transmitir a verdade. É apenas uma imagem romântica, quando a intenção ali é totalmente outra. Porque isso que você acabou de ler aqui, se você for mergulhar aqui nas Escrituras, parar para pensar e refletir sobre este fato, você vai tirar algumas conclusões, algumas até assustadoras. Você confrontar com sua vida, sua família e com a realidade que te cerca. E esse sistema ele é especializado em distorcer as coisas. Nem no campo da ficção, então, é que eles nadam de braçada. Eu já falei aqui, vou até repetir. Todos aqui conhecem a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Quem é o vilão da história? Quem? Lobo mau. Pare para pensar. Uma mãe irresponsável que manda uma filha sozinha para o meio de uma floresta. Chapeuzinho Vermelho, lembra-se da canção dela? Pela estrada fora eu vou, tão sozinha, vem lobão. Né? Estou sozinha. Uma velhinha que vivia no meio de uma floresta. Não se sabe se ela não desenvolveu relacionamentos sadios durante sua existência e foi viver só, ou que a família era tão malvada que isolou lá no meio da floresta. Um caçador chega, mata o lobo, aquilo tudo, um destruidor da natureza. E o mal na história é o lobo. Ora, lobo faz aquilo que lhe é próprio, ele é um predador e está no ambiente dele. Se teve alguém que teve sua área invadida, foi o lobo. Lobo é o mais bonzinho nessa história, né? E não é diferente, eles fazem isso com tudo. História do Brasil. Cabral descobriu o Brasil. Cabral saiu, não sabia para onde ia, chegou, não sabia onde estava, voltou sem saber onde tinha ido. Mas o que se prega é que ele descobriu o Brasil. E eles não fazem diferente com a Bíblia, não. Eles querem distorcer para que você não entenda, está realmente, de fato, o que nos é revelado através da palavra de Deus. O texto aqui que você acabou de falar, da família sagrada, o menino Jesus, o seu nascimento e aquilo que eles viveram, aquilo por aqueles momentos que eles passaram, uma grande perseguição, e como Deus trabalhou com essa família. E o que é que podemos aprender aqui com esse texto? A primeira coisa aqui, meus irmãos, é que o verso 1 diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. O texto aqui, ele já traz uma revelação importante a respeito de família. É que família é algo tão importante que até Deus teve uma. Qual a necessidade, se você parar para pensar, dentro de uma lógica humana, de Jesus ficar sendo gerado durante 9 meses no ventre de Maria? Ele já podia vir pronto. Ele é Deus, velho. Já descer arrebentando a boca do balão. Já com todos, né? Toda a pirotecnia, toda a apoteose. Jesus podia já descer dos céus botando para quebrar. Cheguei. Não. Ele teve família. Família é tão importante que até Deus teve uma. Até Jesus teve família aqui na terra. Nascer é tão bom que até Deus falou assim, rapaz, sabe de um, eu vou nascer. O Eterno encarna, vem botar os pés no pó aqui da terra
e ele escolhe uma família. Família é tão importante que até Jesus teve uma. Então eu e você temos que atentarmos para isso. É coisa séria, tão séria que Jesus teve uma. Outra coisa que chama atenção é o dia em que ele nasce, em dias do rei Herodes. Pense num cara ruim. Pensou? É bom perto dele. Herodes, ele é totalmente o contrário de Jesus. Enquanto Jesus é a vida, Herodes é a morte. Olha o que diz o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Enquanto Jesus é o autor e consumador da vida, ele é a morte. Enquanto Jesus é Deus encarnado, Herodes é a personificação do diabo. Enquanto Jesus é a luz, Herodes é o representante das trevas. Enquanto Jesus é o servo sofredor, Herodes é aquele que faz os outros sofrerem. Ele é totalmente o avesso. Ele é a encarnação do mal. E é justamente nesse dia que Jesus nasce. Portanto, por que Jesus não nasceu no apogeu do Império de Salomão? Há uma passagem na Bíblia que diz que na época de Salomão, prata não tinha valor. O negócio era tão bom, meu amigo, que até a prata já está perdendo valor com Salomão. Por que Jesus não nasceu nas grandes conquistas de Davi? Poderia ter nascido esse dia. Jesus poderia nascer em Roma. Não nasceu. Se ele nascesse em Roma, diriam assim que toda a conquista dele era porque ele era romano. Era o poderio da época. Por que Jesus não nasceu na Grécia Antiga? Iriam dizer, não, tudo isso que ele aprendeu, tudo isso que ele sabe, foi conhecimento que ele herdou dos gregos. Ele não nasce na Grécia. Ele não nasceu em Alexandria. Ele nasce em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Por que nos dias do rei Herodes? Jesus nasceu no dia mau. Deus opera no dia mau. Às vezes olhamos para as nossas famílias, a coisa não está boa, a crise está instalada, mas é bom lembrar do seguinte: Jesus nasceu nos dias de Herodes. Ele é a nossa esperança. Deus opera no dia mau. É possível que tenha famílias aqui que esteja vivendo seus dias de Herodes. Tenho uma boa notícia para você. Jesus nasceu nos dias de Herodes. Deus opera no dia mau. No pior, Deus enviou o melhor. O pior Herodes, nasce o melhor Jesus. Outra coisa, diz aqui que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Já mostra esse Deus missionário. Já mostra um Deus que tem essa preocupação em chamar, em trazer para o seu filho amado os seus. O interessante é o método que esse Deus usa. O elemento. Olha o que eles dizem aqui, o verso 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses caras viviam com os olhos fitos no céu, olhando os astros, o movimento dos astros. Estrelas era a especialidade deles. O que é que Deus vai fazer aí? Usar um elemento da cultura deles.
Vai trabalhar dentro do contexto deles. Eles viviam ligados no céu, nos astros. E Deus usa isso. Você sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente pega aquilo que Deus criou e dota também de poder. Transforma também em Deus. Aqui, a estrela, ela tem uma participação. E acaba no seguinte versículo, verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Acabou aí, meu amigo. Entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. A estrela, Deus usa para conduzi-los a Jesus. Agora, prostrar-se, eles prostram diante de quem? De Jesus Cristo. Acabou a participação da estrela. O nosso grande problema é que nós gostamos de sacralizar tudo, já reparou? Hoje, a depender do camarada, a estrela tem mais valor do que o próprio Jesus. Apenas o uso de um elemento da cultura deles conduz a Jesus. Deus trabalha com a cultura. Deus trabalha na cultura. Esse Deus missionário, melhor do que ninguém, sabe trabalhar essas questões. E requer o mesmo de nós. Nós temos uma cultura diante de nós. Existem elementos dentro dela que podem ser trabalhados. Podem ser benéficos. Podem ser usados. Não todos. Mas alguns podemos usar. Nossas famílias estão inseridas em uma cultura. Eu vim de uma cultura totalmente diferente da de vocês. Eu, como baiano, quando cheguei aqui, eu recebi um choque cultural. Mas aos poucos fui absorvendo dessa cultura. Há elementos nocivos e elementos benéficos. O Evangelho nos ensina a separar e a trabalhar com isso. Outra coisa que o texto nos ensina é o verso 3, que Herodes, quando ouve, ele se alarma, e toda Jerusalém. Ele vê o seu poder ameaçado. Então convoca os principais sacerdotes e escribas do povo e pergunta de onde o Cristo deveria nascer. Aí eles dizem o seguinte: está escrito. Eles sabiam que estava escrito. Eles só não sabiam onde estava Jesus. E muitas vezes é assim. Já reparou como é o nosso discurso? Está escrito. Nós sabemos que está escrito. Só que tem um grande problema em saber apenas que está escrito. É necessário também conhecer aquele sobre quem está escrito. Ficar só na letra não vale. O grande problema, às vezes, da minha família e da sua família é que a gente sabe que está escrito. A gente sabe. Agora, aonde Jesus está, de fato e de direito, na minha e na sua família? Essa é a grande questão. Os caras aqui sabiam que estava escrito. E eles chegam a falar, com toda a autoridade, em Belém da Judéia, porque está escrito. Eu sei que está escrito. Você sabe que está escrito. E Jesus, aonde está? Aonde ele está? Eu acho interessante que nós gostamos muito dessa ideia. Falei hoje pela manhã aqui na escola, respeito à questão do Espírito Santo, né? Lucas, no seu evangelho, ele fala o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. E a gente gosta muito dessa ideia do poder, de termos poder. Só que interessante, quando o Espírito Santo nos enche de poder, primeiro ele nos enche de poder porque nós somos fracos. Não é porque somos fortes. O Espírito Santo não veio para transformar ninguém em super-herói.
Pelo contrário, é através do Espírito que eu reconheço a minha fraqueza. É por isso que eu preciso dele, preciso ser cheio dele. Por isso que você precisa dele, precisa ser cheio dele. Porque somos fracos. Quanto mais cheio do Espírito, mais a gente reconhece a nossa fraqueza. Quanto mais cheio do Espírito, mais humilde. Quanto mais cheio do Espírito, mais amoroso. Mais domínio próprio. Mais paciência. Mais sensibilidade. Percebe essa questão do poder que é dado pelo Espírito Santo? É para transformar caráter. Não é para ficar apenas no está escrito. É para saber exatamente onde está Jesus. Ir até ele. Os caras aqui sabiam que estava escrito. Eles só não sabiam onde estava Jesus. E aí o verso 7 diz: Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que viram a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: olha o cinismo do cara. Inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mentira. Qual é a intenção dele? Matar. Ele viu seu poder ameaçado. Então ele quer matar o menino Jesus. Ele não quer adorar. Ele tem todo o discurso de adorador, mas no fundo ele é um assassino. Ele até impressiona. Talvez se nós estivéssemos lá, dizer, pô, que legal, Herodes agora é crente. Mas não é. É um psicopata, um louco, que faz qualquer coisa para se manter no poder. E aí tem uma coisa aqui que eu acho fantástica. Olha o que diz o verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. Aí no verso 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Aí no verso 12 diz assim: sendo por divina advertência prevenida em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Já aí uma grande vantagem quando se adora a Jesus. Uma das primeiras coisas que acontece com o homem, quando ele prostra-se diante de Jesus, quando ele começa a adorar a Jesus, é discernir entre o bem e o mal. Eles iam voltar para avisar Herodes onde Jesus está. Mas o texto diz que eles foram advertidos de que forma aqui? Divina, em sonhos, para não voltar à presença de Herodes. Eles agora sabem distinguir. Uma coisa é o rei Herodes, outra coisa totalmente diferente é o rei dos reis, Jesus Cristo. Esse está acima de tudo e de todos. Eles agora sabem que Herodes não presta, é mentiroso. Eles sabem as intenções de Herodes, porque eles prostraram-se diante de Jesus Cristo. Quando as nossas famílias estão diante de Jesus, prostradas diante dele, elas sabem distinguir o bem e o mal. Nos tornamos mais zelosos. Jesus nos ajuda nessa empreitada. É só estar diante dele, na presença dele, e passamos a ter este discernimento. O mal, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Perceba o discurso de Herodes antes dos magos partirem. Quase que engana, mas foi desmascarado. Essa imagem do diabo com chifre, vermelho, fedendo a enxofre, tridente na mão. Ninguém leva um produto desse para casa. Ele é bem sutil.
há uma certa inteligência. Ele diz até que vai adorar. Mas no fundo, a intenção é outra. Diz o texto aqui que eles entram na casa, vêem o menino, prostam, adoram, abrem os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Há toda aquela questão espiritual, né? O ouro porque ele era rei, incenso, né? Devido à sua santidade, mirra por causa da sua morte, essa interpretação espiritual. Agora, uma pergunta que não quer calar: o que é que Maria e José fizeram com ouro, incenso e mirra? Observe que eles estavam sendo perseguidos por Herodes. Eles tinham despesas. Tanto é que o texto diz que eles, lá em Lucas, nos revela que eles procuram hospedaria. Ora, toda mudança, toda viagem, existe uma demanda de grana. Será que Maria e José e Maria pegaram ouro, incenso e mirra, colocaram num baú e botaram um carimbo assim sagrado, ninguém toca, e colocaram no altar? Não, mano, isso aqui era grana, valia dinheiro, e muito. O que significa isso também? Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de virmos ao mundo. Deus já tem suas providências. Quando eles deixam ouro, incenso e mirra, não só esse simbolismo espiritual, mas também traz o material. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de virmos ao mundo. Isso aqui eles usaram nas suas despesas. Não pense que, não, vamos abrir uma poupança, quando Jesus estiver com 18 anos ele saca. Não. Aqui foi usado para as suas despesas. Então Deus sabe a necessidade da minha família, Ele sabe a necessidade da sua família. Outra coisa, diz aqui, no verso 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí mais na frente, verso 20 diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Aí no verso 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Você percebe essa questão da mudança? Eles não queriam isso. Isso aqui é desconforto. Isso aqui requer um certo sacrifício. Está aqui, vai para ali, sai daqui, vai para lá. Mudanças. Eles não queriam isso, e nem pediram isso. Mas era necessário. Mas nossas famílias também não é diferente, não. Às vezes fazemos coisas que não queremos fazer, mas é necessário. Muitas vezes na família, mudança é necessária. Tanto geográfica, como também de atitudes. Mas às vezes é necessário mudar, mesmo sem querer. Há uma demanda, uma necessidade. Eu morava aqui em Campo Grande, estava tranquilo, eu, minha esposa, minha filha. De repente me vi em Porto Santana. Tive que ir para lá por motivos de doença. Primeiro do meu sogro, depois da minha sogra. Hoje eu estava pensando, meditando nesse texto, e olhando para o leito da minha sogra. Ela está inválida, aos 83 anos, e eu observei que ela estava tentando se levantar. E percebi quando a lágrima escorreu pelos seus olhos. Ela não pode mais fazer isso. Aí ela olhou para mim e falou assim: me tire daqui. Eu disse: eu não tenho esse poder. Eu não posso tirá-la daí. E ela começou a chorar. Mas
Disse: o Deus que permite que a senhora está aí é o mesmo Deus que te ama. Não tem explicação para isso. Mas creia. Só nos resta a fé. Porque fora isso sobra o desespero e a descrença. E uma coisa eu tenho certeza: Deus a ama. Os propósitos deles não são os meus. Os planos deles não são os meus. Eu não queria estar aqui, porque eu já vi esse filme antes com a minha mãe também tentando se levantar. Mas mudança às vezes é necessário. Às vezes olhamos para certas situações, não posso fazer nada. Mas uma coisa é certa: Deus tem propósitos. José não podia fazer nada diante de Herodes. Ele não tinha poder para isso. Maria também não podia fazer nada. Até o menino Jesus, encarnado como criança, tanto era a parte mais frágil, que toda vez que o anjo dava a ordem, ele dizia: dispõe-te, toma primeiro quem? O menino. Ora, mas não era Jesus? Tem uma coisa: filhos, principalmente recém-nascidos, ou novinhos ainda, é a parte mais frágil da família. Toma o menino primeiro, a mãe, e foge. Às vezes é necessário fugir do mal. Tem gente que foge da família. É necessário fugir com a família. O meu pai um dia fugiu, mas ele fugiu da família. Ele foi embora e nunca mais voltou. Aqui não, José, ele foge com a família. É diferente. E ele tem disposição. Dispondo-se, tomou de noite, é inteligente. E não é qualquer hora, não é desordenadamente. Ele sai à noite, há uma estratégia aí. Dispõe, tomou de noite um menino e sua mãe e partiu para o Egito. Às vezes eu não quero mudar, mas é necessário. Às vezes eu não quero partir, mas é necessário. Deus está mandando. Eu às vezes até penso aqui lendo o texto que José era meu conterrâneo, porque Deus só se revelava a ele em sonhos, dormindo. Deus só em sonho. José só via a revelação de Deus quando ele estava dormindo. Acho que ele era baiano também. E aí, Deus usando esse elemento cultural, né, muito forte, que é o sono, aí só se revelava a ele em sonho. Mas aqui tem algo fantástico. Dá para dormir debaixo de uma perseguição? Qual é a condição para que você sonhe? Você tem que estar dormindo. A paz de Jesus Cristo excede tanto o entendimento que é capaz de a gente dormir mesmo debaixo de uma perseguição. Termos paz o suficiente para dormirmos ao ponto de sonharmos. Isso o dinheiro não dá. Sucesso não dá, fama não dá. Saúde, por melhor que seja, não dá. Só Jesus pode dar essa paz. De fazer a minha e a sua família dormir. Mesmo debaixo de uma perseguição. Ainda que ela venha. A mão que nos ampara é a mão poderosa do nosso Deus. José sonhava porque ele dormia. E ele dormia porque Deus cuidava dele. Ele sabia que o de mais importante, a vida de sua família, estava nas mãos de um Deus todo-poderoso. E outra coisa, diz aqui no verso 16 que Herodes, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo com precisão se informara dos magos.
O verso 17 diz que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ele já tinha feito essa profecia. Isso nos chama a atenção o seguinte: essa ideia romântica do menino Jesus, porque enquanto Jesus é menino é legal, porque não incomoda ninguém. Só que o menino cresceu e começou a falar. E aí confrontar as pessoas. A ideia da manjedoura, daquele presépio, que você olha assim, olha que coisa linda, né? Só que tem um detalhe. Percebe o que acontece durante esse tempo em que Jesus nasce? Morte, violência, sangue, crianças sendo assassinadas, um dia mau. Tudo isso serve para revelar algumas coisas, mas uma das coisas que eu acho mais interessante é um Deus nos mostrando que o mal não descansa. Ele não descansa. O mal não tira férias. Você pode chamar o diabo de tudo, menos de preguiçoso. O mal não descansa. Só que tem um detalhe. Herodes começa matando. Mas aí chega no verso 19, diz assim: tendo Herodes morrido. O Herodes que começa matando, ele termina morrendo. E o texto diz, no verso 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. A família sagrada foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Agora, a morte de Herodes aqui é para nos mostrar que Deus tem prazer em matar as pessoas, com a morte, o relato. Nada disso. A questão aqui é o seguinte: se de um lado você tem o mal que não descansa, tanto é que no verso 22 diz assim: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, Herodes morreu e deixou um sucessor. Ele temeu ir para lá. Mas se de um lado você tem o mal que não descansa, do outro lado você tem um Deus que trata, corta o mal pela raiz. Quando o assunto é o mal, Deus não faz serviço meia boca. Deus é radical com essa questão do mal. Ele corta pela raiz. O mal não tem vez com a pessoa de Jesus Cristo. Por um momento você pode até pensar que ele vai triunfar. Isso aqui é uma vitória que acontece em um ambiente de derrota. José, Maria, uma criança, um rei perverso, que tem todo o aparato bélico do seu lado, que tem à sua disposição soldados para cumprir, seja qual for a ordem, né, ainda que seja matar crianças. Vai dar tudo errado. Não vamos conseguir. Mas termina dizendo que eles foram habitar. Eles arranjaram um lugar, Deus providenciou um lugar para eles viverem em paz. Herodes morreu. Passou. É uma questão de fé. Quando o anjo anuncia a Maria que ela ia ter Jesus de uma forma sobrenatural, ela chega para o anjo e diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Já parou para pensar nessa oração? O que é um servo? É aquele que está à mercê da vontade do seu Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade, não importa as consequências. Se o Senhor está comigo, eu, José e o menino Jesus vamos até o fim. Se Deus está com a minha família e com a sua família, não se preocupe, nós vamos habitar em um lugar seguro. Amém?